Chegou a hora então da gente baixar o nosso software. Para a gente fazer isso, basta a gente vir aqui no site do Robolivre, do Crafter, e baixar o código versão 0.1. A gente vai baixar esse arquivo e a gente vai abrir agora o nosso programa do Arduino, que a gente instalou ou a gente baixou do site do Arduino para executar. Lembrando que a gente faz uma conexão do computador com essa placa. E alguns sistemas operacionais eles precisam de permissão. Então no Linux eu sugiro que a gente, ao invés de executar na hora de executar o Arduino, eu sugiro que no Linux, na hora de executar, a gente abra um terminal e coloque sudo Arduino. Assim eu tenho certeza que ele está entrando com as garantias de administrador. Então, eu tendo o direito de administrador, eu vou ter acesso à porta. Como é que eu sei se funcionou? Eu venho aqui em Tools, ou Ferramentas, na versão em português, e eu vejo que a minha porta está habilitada, ou seja, ele já encontrou a minha placa, ele já está marcado porque a placa é um Arduino Uno, ela está correta, então eu já tenho condições de baixar um código lá para o meu Arduino. Então, o próximo passo, eu vou abrir o arquivo que eu acabei de baixar. Então, naquela pasta, naquela mesma pasta que eu baixei, que eu fiz o download, eu tenho o Crafter 0.10.ino, vou abrir esse arquivo. Vamos abrir de novo. Então eu vou abrir o arquivo que está dentro da pasta, que de novo ele não abriu. Eu vou abrir File, Open. Vamos lá? Vamos começar então? Só no Open. Tá. Então agora eu vou abrir o arquivo. Então eu vou vir no File, Open e vou até aquela pasta, né, que eu baixei o arquivo. Então eu baixei o arquivo aqui dentro de projetos. E agora eu tenho o meu código. Eu tenho o meu código já na minha página. Bom, o que esse código está dizendo? Esse código tem algumas definições, que é o tempo que ele demora para fazer cada movimento. É interessante que com esse tempo, sempre que eu mandar ele para frente, ele vai ficar, 1000 quer dizer que ele vai ficar 1 segundo andando para frente. Cada comando que eu passar para ele, ele vai ficar 1 segundo executando aquele comando. A gente pode mudar essas configurações de forma que ele vai agir diferente. Tá? Daqui a pouquinho a gente faz as mudanças, agora vamos tentar fazer ele funcionar de forma básica. Então, eu tenho a velocidade devagar, rápido e super rápido. Eu tenho aqui a definição dos pinos, que foram os mesmos pinos que eu utilizei lá na montagem. Eu digo que o controle A do motor 1 é o pino 5, o controle B do motor 1 é o pino 6 e assim por diante. E tenho as minhas funções básicas que são utilizadas para ele andar para frente, para trás e para o lado. Aqui dentro de loop é onde eu realmente estou dando as instruções do que ele deve fazer. Então ele inicia, pisca os LEDs para saber que a gente iniciou, depois ele vai para frente, gira à esquerda, vai para frente, gira à esquerda, ele vai fazer um quadrado no chão quando ele for executar isso. E vocês podem mudar da forma que vocês quiserem essa programação. Mas agora vamos utilizar essa programação básica. Eu tenho aqui um código que uma pessoa enxerga, né? Uma pessoa consegue ler um código. Então aqui a IDE, essa ferramenta, ela faz com que a gente utilize uma forma que as pessoas entendam, e essa ferramenta ela transforma esse código que as pessoas entendem em um código que o microcontrolador entende. Esse processo chama de compilação. Aqui ele faz uma coisa mais forte ainda, que a gente chama de cross-compilação. Ou seja, esse computador vai, nesse momento que eu aperto essa setinha de verificar, ele está aqui compilando o código compilado, ele transformou esse código num monte de 0 e 1, mas um monte de 0 e 1 que não é esse computador que entende, um monte de 0 e 1 que esse computador entende. Então o próximo passo agora, eu vou pegar esse monte de 0 e 1 e vou apertar essa setinha de upload, e ele vai agora transportar esses zeros e uns que ele criou aqui para dentro da placa. Então, a partir desse momento, ele já deu o done upload. Teoricamente, ele já está executando esse código nessa placa. Como é que eu vou saber se ele já está executando? A gente vai colocar alguma
alguma suporte para que a rodinha fique no alto. Por que eu estou fazendo isso? Senão o robô vai sair andando loucamente e vai desconectar o meu cabo. Eu vou fazer isso sim mais tarde, mas agora que eu estou fazendo testes ainda, eu vou utilizar esses artifícios. Tá? Então eu estou colocando de uma forma que essa minha roda fique livre. Ok? E agora eu vou fazer a última conexão que faltava. Eu estou pegando as baterias, então eu vou colocar 4 baterias de 1,5 volt, que dá um total de 6 volts, que é a tensão que eu vou aplicar ao motor. Tá? E essas duas primeiras posições, se a gente lembrar, quando a gente construiu, quando a gente montou esse nosso circuito, né, a gente lembra que as duas primeiras posições eram VCC e GND. Então eu vou colocar primeiro o GND, certo? E agora finalmente eu vou colocar o VCC. Lembre, gente, quando eu colocar o VCC, ele deve começar a girar. Eu vou mudar esse código porque ele está muito devagar. Esse aqui é porque a velocidade está muito devagar, não tá dando, o motor não está saindo nem inerte. Vocês pedem falar para ninguém não, né? Eu tô dando sempre slow, tá vendo? Eu tô sempre dando em pote. Rapidinho. Tu acha que é necessário o menino estar aqui ainda ou a gente pode fazer só? Pode fazer só, cara. Então é melhor Vocês já entenderam, né? senão eles estão morrendo de fome, pô. Até aqui é o que a gente vai fazer com os meninos lá. É a mesma coisa, a gente vai ser lá, né? Beleza. Conseguiram controlar? Não, O mais não. chatinho é essa ordem dos fios aqui, A1 e B2 e tal. Beleza. Isso é o mais chato. A gente vai ter a oportunidade de ter algum material desse antes da palestra para dar Que uma seria olhada, pra como saber como montar assim. direitinho. Se ficar pronto, vamos. Eu acho que fica. Pronto, beleza então. Tranquilo, então a gente se fala. Beleza? Valeu. aí. O ideal, Mineiro, eu te dar uma pausa aqui. Sabe o que seria?